Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como ler o texto de um arquivo PDF. Isto é, eu tenho um arquivo PDF com algum texto, eu quero fazer a leitura. Realizando a leitura do conteúdo, eu consigo imprimir no navegador o texto que está dentro do PDF. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho este PDF, um PDF com 10 páginas, eu consigo realizar a leitura do texto deste PDF com PHP. Depois que realizar a leitura, eu consigo imprimir na tela o texto. É isso que será implementado nesta aula. Bora implementar! Nesta aula será utilizado o servidor local OneP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar o código. Start o servidor local OneP Server. Com o servidor startado, abra no gerenciador de arquivos. Acessando no gerenciador de arquivos, crie o diretório Celk. Esse diretório Celk eu abro no editor. Para abrir, simplesmente arrasta o diretório e crie o arquivo index, extensão do arquivo PHP, e dentro deste arquivo posso implementar. Mas, como vou utilizar uma biblioteca de terceiros, será utilizado o Composer. Então, você precisa ter o Composer instalado na sua máquina. Se você não tiver o Composer instalado, abaixo há o link para acessar um tutorial, ou você pode conferir se realmente você tem o Composer. Pode utilizar o prompt de comando ou o terminal do editor. Eu prefiro utilizar o terminal do editor. Ele já acessou o diretório correto, o diretório Celk. Coloco Composer, em seguida traço V, dou Enter. Ele retornou a versão do Composer que eu tenho instalado e também os comandos que eu posso utilizar. Tem vários comandos, eu utilizo o comando init. Nessa lista tem o comando init, então coloco Composer init para criar o arquivo Composer. Deixo como padrão, mas se você quiser alterar, você pode alterar o nome. Eu deixo como padrão, simplesmente dou Enter. Vou dando Enter e apresenta se eu quero criar o arquivo Composer JSON com essa estrutura. Sim, eu quero que crie este arquivo. Criou o arquivo, temos aqui, e também criou o diretório vendor. O diretório source eu não preciso, então eu posso excluir o mesmo. Só deixo o diretório vendor e tenho o Composer instalado. Agora sim eu posso instalar a dependência para realizar a leitura do arquivo. Pesquiso por essa dependência. E a dependência que será utilizada é essa daqui. Você pode pausar a aula e copiar o nome da dependência. Abro no Git e desço um pouco para ver como instalar. Temos aqui Composer Required. Pego este comando e executo no terminal para instalar essa dependência. Enquanto instala, eu crio um arquivo ler. Finalizou a instalação e também coloquei a instrução como rodar o projeto baixado. Então, você utiliza o Composer-V para conferir se você tem o Composer instalado na máquina e depois executa o Composer install para instalar todas as dependências, porque eu não disponibilizo esse diretório vendor para download. Por isso, precisa executar este comando. Isso quando baixar o projeto. E a sequência: eu executei o Composer para verificar se eu tenho o Composer, em seguida criei o arquivo Composer com Composer init e, por último, instalei a dependência. Instalada a dependência, posso retornar na documentação para conferir como o utilizar. E, para poder utilizar essa dependência, eu preciso acrescentar o Composer, carregar o Composer. Utilizo o Required, em seguida acesso o diretório vendor. Depois do diretório vendor, eu tenho o arquivo autoload. É este arquivo autoload que é responsável em carregar todas as dependências. No momento, eu só tenho essa dependência instalada. E é o Composer que fica responsável em gerenciar. Coloco um comentário. Carregar o Composer. O próximo passo é instanciar a classe ler conteúdo do PDF. Para instanciar, utilizo o new, em seguida instancio a classe, crio o objeto e atribuo para esta variável. Copio toda essa instrução, fiz uma breve explicação. Se você quiser saber mais sobre
classe, objeto, isso eu abordo no curso de PHP Developer ou no curso de PHP orientado a objeto. Próximo passo é utilizar este objeto e chamar um método. Chamar o método e enviar o arquivo. Temos aqui, estou utilizando o objeto, chamando este método e passando o arquivo que eu quero ler e atribuo para a variável PDF. Aqui eu coloco a mesma instrução. E qual será o arquivo? Eu crio um diretório, clico na raiz para criar na raiz o nome do diretório arquivos. E dentro desse diretório eu coloco o arquivo que eu quero ler. Pego arquivos, coloco aqui o nome e depois eu preciso ter um documento. Colo um arquivo dentro desse diretório, abro o gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, acesso o diretório arquivos. Coloquei dois arquivos dentro desse diretório, um arquivo documento e outro documento com 10 páginas. Quero realizar a leitura deste arquivo, documento. Coloco neste local, documento, mesmo nome, retorno na documentação, conferir. Agora eu posso chamar este método para recuperar o texto e depois atribuir para esta variável. Copio essa instrução e colo aqui abaixo. Eu estou pegando PDF que eu criei aqui acima e chamando getText. E aqui eu consigo recuperar o texto e atribuo para uma variável text. Coloco o comentário, para que serve esta instrução, retorno na documentação e agora simplesmente dou um eco para imprimir o valor. Simples assim. Será que eu consigo já realizar a leitura? Eu abro localhost, porque é o servidor local, e em seguida o diretório selk. Abro uma nova guia e já imprimiu o texto que o PDF possui. Qual é o texto que o PDF possui? Só para apresentar para vocês, é este texto. Eu tenho o nome, e-mail, depois a descrição. A descrição são vários parágrafos. No entanto, ele aqui não colocou parágrafos. Conferir, colocou tudo em uma única linha. Como que eu faço para quebrar a linha, para quebrar o parágrafo? Coloquei o nome da função que será utilizada e qual é a função dela. Então, eu recorto agora esse text e utilizo esta função que eu coloquei acima. Temos aqui e atribuo como parâmetro o texto. Conferir como agora vai ser impresso. Agora sim ele reconheceu o parágrafo. Começa o parágrafo, finaliza o parágrafo, ficou melhor. O documento está neste formato, tem o primeiro parágrafo, segundo, e este parágrafo agora está sendo reconhecido. A leitura está sendo realizada. Mas, se eu pegar o outro arquivo, este arquivo que tem 10 páginas, pego o nome do arquivo e substituo neste local. Vamos ver o problema deste arquivo. Atualizo, o texto é o mesmo, mas agora a barra de rolagem tem várias páginas. São 10 páginas, conseguiu realizar a leitura de todas as páginas. Mas se você observar, eu tenho começo do parágrafo, não terminou o parágrafo, quebrou uma linha e começou o conteúdo do mesmo parágrafo. Isso porque esse texto está na primeira página e esse texto está na segunda página. Vamos ver. Terminou o texto na primeira página, começou o texto na segunda página do mesmo parágrafo. Quebrou a linha? Aqui está quebrando a linha. Não ficou legal. Eu quero retirar isso. Eu faço o seguinte, coloco aqui um comentário. Coloquei início quebra de linha após página nova PDF. Aqui eu tenho a quebra de linha. Neste formato está quebrando. E abaixo eu coloco um outro comentário, somente faltou... Não, aqui não precisa, a barra. Início sem quebra de linha. Eu quero implementar a funcionalidade para que não quebre esta linha. Para isso, eu comento esse getText, que está recuperando o texto, e também o que está imprimindo. Eu deixo aqui isso para vocês terem como exemplo. Eu pego novamente agora PDF e chamo o getText.
páginas, tem aqui este método e atribuo para cifrão páginas. Eu estou recuperando as páginas do arquivo PDF. Agora, eu preciso criar um looping para percorrer todas essas páginas. E o looping, ou laço de repetição, será utilizado o for each. Primeiro, páginas, esta variável que possui todas as páginas. Sempre que passar em uma página, atribui os dados para esta variável páginas. E posso recuperar o texto do PDF. Pego cifrão páginas, porque eu quero ler a única página, e o texto é o getText, o mesmo que eu utilizei aqui acima. Posso, inclusive, até copiar. Ponto e vírgula, e atribuo, não preciso atribuir, eu posso diretamente imprimir o valor. Conferir como que está ficando, atualizo, não quebrou a linha. Quando terminou uma página, começou outra página, não tem mais a quebra de linha. Só falta agora acrescentar o parágrafo. E para acrescentar o parágrafo, eu utilizo esta função. Coloco a função, abro parênteses e aqui no final fecho o parênteses. Conferir, atualizo. Agora eu já tenho os parágrafos e não tenho mais aquela quebra de linha que tinha anteriormente. Terminava uma página e começava outra página, quebrava a linha. Agora eu não tenho mais esse problema. No entanto, isso aqui ainda não ficou legal. Eu posso utilizar o seguinte, eu acrescento ponto para concatenar, php underline EOL. Coloquei o comentário para que servem essas duas instruções, php EOL NL2, os dois. Para que serve? Conferir como fica agora este exemplo, atualizo, ficou melhor. Não está colocando a linha quando quebra a página para não colocar tudo em uma única linha. Desta forma, eu estou realizando a leitura do arquivo PDF e também reconhecendo os parágrafos. É claro, você pode evoluir essa parte da leitura, mas a leitura básica já está implementada. Mas aqui eu estou colocando um arquivo fixo. Eu tenho. E caso eu queira implementar um formulário no qual o usuário pode selecionar um arquivo, realizar o upload deste arquivo e realizar a leitura deste arquivo, isso será implementado na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.